Está entrando no ar, pela Rádio Tropical Web Brasil, o programa Resenha Contábil, com Bela Balaciano e Dinoan Souza. Um programa que esclarece suas dúvidas sobre o mundo da contabilidade. Olá, meu nome é Dinoan Souza e junto com Bela Balaciano apresento o programa Resenha Contábil. No nosso programa de hoje, nós teremos a honra e o prazer de receber a profissional contábil, empresária, Cristiane Guon. Tentando falar o nome dela, viu direito. Nós vamos tratar de um tema altamente relevante, que é o MEI. Né? Porque o MEI, como disse o nosso bom amigo da Junta Comercial, está sem pai e sem mãe. Então, vamos tentar ajudar e esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Mas antes de começar, a gente sempre dá aí algumas dicas, né? Então, vamos lá. Primeiro, março é o mês da mulher. Previna-se, faça seus exames de forma preventiva, hidrate-se, descanse, divirta-se e cuide da sua saúde mental. Outro assunto é que a Receita Federal ela deixou agora disponível a emissão da GPS diretamente pela internet. Isso, dessa forma, facilitando, que antes a gente tinha que usar através do Meu INSS e nem sempre era de uma forma amigável, fácil, para que você gerasse a GPS. Então, agora, a partir de agora, nós temos essa nova funcionalidade direto do site da Receita Federal. Outro assunto também importante é que a Receita já liberou as regras para o imposto de renda desse ano. Houveram algumas alterações importantes que devemos ficar atentos, né? Outro ponto também, né, é que o Banco Central finalmente, né, anunciou que vai tomar medidas que ainda não estão em vigor, ele só anunciou, para restringir o Pix, né? Então, de agora em diante, só vai conseguir fazer Pix quem tiver com CNPJ regular ou CPF regular. Então, aquela história de usar CPF de pessoas mortas ou com algum impedimento não vai mais acontecer. A chave automaticamente vai ser cancelada. E CNPJ também, que estejam em condições de inapta, de suspensa, de baixada, de nula, também não vai mais conseguir gerar a chave para o Pix. É uma boa notícia, apesar de tardia, mas é uma boa notícia. Bom, agora, como sempre, eu passo para a Bela, que aí a Bela vai falar um pouco mais sobre a nossa convidada. Boa tarde a todos. Eu vou falar sobre a nossa convidada, que o nome dela é Cristiane Guon Cardoso. Ela é mãe, empresária contábil, contadora, jornalista, fazendo pós-graduação em contabilidade do agronegócio, diretora do SESCOM na gestão 2023-2024, tendo a função de assessora de comunicação, representa a classe na Alerj, na pauta do agro e diretora da Ascom RJ. Nossa convidada também, ela tem nesse programa, ela vai abordar sobre o microempreendedor individual, o MEI. Quem pretende se formalizar, o objetivo é esclarecer dúvidas, orientar sobre obrigações, evitar problemas fiscais. Os principais temas serão a abertura do MEI, atividades impeditivas do MEI, enquadramento e desenquadramento do MEI, apuração de lucros do MEI para imposto de renda, registro de empresa após o desenquadramento do MEI e baixa do MEI. Eu só gostaria de alertar a todos que até o dia 31 de março nós temos que enviar para a Receita Federal a declaração DEFIS. A DEFIS é para quem está enquadrado no regime do Simples Nacional. E a declaração do MEI, que a Cristiane, lógico, vai falar, é 31 de maio, o prazo de entrega. Agora eu passo a palavra para a nossa convidada. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, Dinoan, Bela. É com muita satisfação que eu estou aqui na Rádio Tropical. Eu que já participei de rádio falando sobre dicas contábeis.
Tô meio que revivenciando aquela época lá na Praça 15, sábado. É muita vontade de passar a informação, não é? E que esse final de tarde seja muito prazeroso, que você curta comigo todas as informações que eu vou conseguir trazer aqui para vocês. Pode continuar. Vamos continuar direto? Então, vamos falar primeiro da abertura do MEI. Então, para quem quer ser microempreendedor, é muito interessante para quem quer empreender. O que é empreender? É você pensar em emitir uma nota fiscal, você pensar em ter créditos, você poder fazer um financiamento, você ter um CNPJ, você ter uma conta jurídica separada da sua, conta física, ou seja, você consegue organizar melhor o que é seu, pessoa física, o que é pessoa jurídica. Consequentemente, você consegue ver o lucro ou o prejuízo ali. Mas para quem quer empreender como microempreendedor individual, precisa saber que o faturamento limite é 81 mil ano. Isso quer dizer que, no máximo, 6.650 por mês, né? Então, se você está iniciando, é uma boa alternativa. Se você não quer ter sócio, não quer ter funcionário, não está mediante nenhuma atividade impeditiva, você consegue fazer um microempreendedor e, na medida que você for crescendo, você não precisa mudar o seu CNPJ. Você passa de microempreendedor para uma ME ou APP. Isso é interessante porque às vezes as pessoas têm dúvida. Eu quero iniciar logo com uma empresa maior, porque depois eu já fiz cadastro, vou ter trabalho bancário para poder renovar minhas contas. Não. O microempreendedor você pode iniciar tranquilamente e conforme você for melhorando, né? E é isso que a gente espera, que você realmente pegue o jeito, que você realmente se desenvolva e aí sim, você está preparado para alcançar uma fase maior, que é uma empresa, né, do Simples Nacional, do lucro presumido ou do lucro real, ok? Seria bom falar assim, rapidamente os caminhos, né? Porque muitos ainda ficam perdidos. Tem pessoas até, não sei se você leu, escutou, que fazem a sua inscrição em sites falsos. Nossa, é muito perigoso. Entendeu? Então, realmente tem que saber o caminho certo. Os sites, outra coisa que eu queria te colocar é que o faturamento seria 81 mil ano, mas ele é proporcional ao tempo que você fez o seu registro. Né? No primeiro ano. No primeiro ano. Sim, sim. Né? Isso vamos deixar claro para que ninguém fique com dúvidas. Você não vai abrir uma empresa tipo novembro e achar que você tem 81 mil, porque não tem. Na verdade, você vai ter que pegar lá novembro, dezembro, 6.650 por mês e acabou. No próximo ano, aí sim, você pode contar com os 81 mil tranquilo. Sim. Que aí é por ano. Perfeito? Perfeito. Agora, como se dão os registros? Então, para você fazer uma empresa, ser um microempreendedor, na verdade, o ambiente se tornou muito fácil, né? Mas tem que ter os cuidados, porque normalmente as pessoas que têm empresas, que querem ganhar pelo serviço, e eles normalmente confundem o contribuinte, porque lá o site é muito parecido, né? Eles botam até cores semelhantes e tal, então você tem que ter muito cuidado, porque se você está pensando que está entrando no oficial, não vai pagar nada, de repente você está entrando e no final das contas aparece um boleto lá, uma cobrança, né? Até notificação judicial para pagar. Então tem que ter muito cuidado, realmente se certificar se realmente o ambiente Gov, né? Lá para você poder entrar. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, conforme o nosso presidente da Junta Comercial, a Junta Comercial abraçou e está ajudando o MEI
na sua abertura e legalização no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Eu acho isso muito importante, porque, na verdade, nós como contadores, e às vezes o contribuinte não sabe, faz sozinho e sem nenhuma orientação. A gente pode estar abrindo a empresa, né, sem custo, quer dizer, legalizar essa empresa, o microempreendedor, e ainda fazer a declaração do ano seguinte, né, sem custos para aquela pessoa, justamente para ele poder desenvolver. É claro que outras coisas, né, fora isso, né, uma alteração, qualquer outra coisa que você precise. Escrituração, que é o certo. Escrituração contábil, isso aí foge do gratuito. Mas é muito importante o microempreendedor procurar um profissional da contabilidade. Eu sempre falo assim, gente, pelo menos uma vez por ano, porque às vezes a gente vê, né, médico, advogado, psicólogo, contador, a pessoa sente a dor, mas não vai. Só vai quando já está em risco fatal, tipo, fui desenquadrado. Aí sim, aí lembra do profissional da contabilidade, aí vai procurar auxílio. Quem deseja realmente se tornar MEI deveria, pelo menos, procurar informações com detalhes sobre como se regularizar, como se manter como MEI, porque ainda existe muita dúvida. As pessoas não sabem que tem que fazer uma declaração anual, né? Não sabe como proceder com relação ao faturamento, não sabem que tem que distinguir a declaração do MEI da declaração da pessoa física. Então, as pessoas têm que procurar, antes de constituir o MEI, ter realmente uma informação. E como você disse, de repente procura um contador que ele vai dar as instruções para que ele possa verificar se é aquilo realmente que ele quer, ou que ele está se propondo a fazer. Eu vejo que o microempreendedor ele procura muito o contador quando ele precisa de nota fiscal. Sim. Ou porque ele precisa registrar um funcionário, e aí ele precisa do departamento pessoal. Fora isso, ele fica lá brincando no aplicativo e tal, procurando fazer parcelamentos. Eu vou contar uma coisa aqui, uma cliente que apareceu essa semana, ela foi desenquadrada do MEI, na verdade ela chegou até mim, já me conhecia, eu já tinha orientado, mas ela não quis fazer comigo. Aí voltou, né, dizendo, eu não consigo fazer declaração, não estou conseguindo tirar o DAS, o que está acontecendo? E aí, normalmente, o que eu faço? A gente tem no Google a consulta de optante. E ali, você fazendo essa consulta no Google, vai aparecer lá. Se você é optante pelo CIMEI, se você é optante pelo Simples Nacional, ainda tem uma tarjinha escrito mais informações. Quando você clica ali vai aparecer se você foi excluído e o período que você foi excluído, certo? Então, eu já fui ali. Quando eu fui, 31 de dezembro de 2024, eu falei, esse motivo é esse. Mas eu fui na Receita, mas eu fiz parcelamento, tá em dia. Aí eu falei, então vamos verificar. Aí eu entrei lá, ela não tinha aberto nenhuma mensagem eletrônica, né? E a gente vê que os entes da federação colocaram como mensagem eletrônica uma coisa obrigatória, né? Passar a fazer, e nenhum MEI está entrando ali. Eu acho que nem aplicativo está fazendo ele ir lá nessa mensagem eletrônica e verificar. Tinha mensagem de outubro, dizendo que ia ser excluído, e a pessoa não viu. De repente até viu de uma outra forma, foi alguma empresa que, né, mandou alguma informação, viu que estava devendo e a pessoa... Porque isso está acontecendo muito, né? As pessoas receberem e-mail de empresas dizendo, não perca seu mês, e às vezes nem está irregular, às vezes até está. Até às vezes é golpe, mas às vezes é sério. E aí realmente eu oriento, vai no oficial, vamos verificar. E aí eu tirei a citação fiscal e verifiquei, parcelamento você fez correto, tá em dia. Mas sabe por que você foi desenquadrado? Ficou faltando 2 DAS para você pagar além do parcelamento.
Quer dizer, nessa hora não dá para brincar, não é brincadeira. Você desenquadrar, passar um ano inteiro, deixar de pagar, né, um valor fixo para ir para um patamar de empresa de MEPP é uma coisa muito séria e o pessoal não está preparado para isso. Então, realmente, ela olhou assim, poxa, sério e tal, e aí, agora o que eu faço? E agora, para você baixar, não dá. Você vai ter que regularizar o registro para poder baixar. E aí a pessoa que não tem condição faz um MEI, ela trabalha. Por isso que eu sempre falo, é importante. Eu sempre falo, é importante ter a ajuda de um profissional. Para que você tenha, né, o seu MEI regular. Eu, particularmente, não faço MEI, mas sempre que eu recebo pessoas do MEI e tudo mais, eu passo, indico para alguns colegas e aviso, gente, precisa do contador. Não existe nenhum negócio no país que você não precise da figura do contador. Não é puxando sardinha para o meu lado profissional, mas sim pela necessidade, porque é cada um no seu quadrado. Eu não sei fazer artesanato. Eu não sei fazer comida congelada. O que eu sei fazer? Contabilidade. Então, eu só vou fazer aquilo que eu sei. Ela vai fazer o que ela sabe fazer de melhor. Vai fazer seus bolos, vai fazer seu artesanato, vai ser cabeleireira, manicure, faxineira, não importa. Não importa. É cada um no seu quadrado. O que a gente vê é que o MEI fica meio perdido realmente, porque ele tem todo um amparo para abrir na abertura da empresa. E ele sabe que dali tem o DAS para baixar e pagar. Ok. Mas e o resto? Não é falado, não é orientado. Então, realmente, um suporte contábil é muito importante, seria essencial para qualquer empresa, inclusive para o microempreendedor individual. Teria que nascer, né, dentro até da própria entidade, né, essa iniciativa. Uma coisa que está acontecendo também, que eu já escutei várias pessoas falando, é que, por exemplo, várias atividades agora foram desenquadradas, né? Além de anteriormente também já terem várias atividades enquadradas, agora há pouco tempo, se eu não me engano em fevereiro, houve o desenquadramento, se eu não me engano, de 10 ou 12 atividades. E o que está acontecendo? Tem gente que está entrando para tirar o DAS, tá? E não está conseguindo devido ao desenquadramento da atividade. Tá? Isso. E aí eu gostaria que você dissesse o que fazer. Então, a partir do momento que você tem uma empresa, um microempreendedor individual, ele coloca uma atividade impeditiva, automaticamente ele já fica fora do MEI. E por conta da própria legislação tirar essa atividade também. Então, ele tem que fazer registro na junta comercial, ele tem que atualizar o cadastro do CNPJ, tem que atualizar o cadastro no estado, vai passar a ter cadastro no bombeiro, vai pagar taxas, tem taxa de inspeção sanitária, vai ter taxa de alvará, e dependendo do município todo ano, tem que pagar essa taxa de alvará. E ainda tem que ter um contador responsável que possa fazer a escrita contábil daquela empresa, a escrita fiscal e a parte do departamento pessoal, porque mesmo que não tenha funcionários, tem a retirada do sócio, então tem a informação do lucro, tem declarações que a gente tem que mandar mesmo sem movimento. Isso. Não é isso? Tem um ponto, Bela, que assim, as pessoas chegam e falam, em fevereiro eu fui lá tirar meu DAS, eu descobri que eu estou desenquadrado. Mas na realidade a informação aconteceu antes. Justamente porque não tem o profissional contábil, não ficou sabendo, porque a legislação que tornou aquelas atividades impedidas, ela aconteceu em dezembro de 24, sim, outubro. Sim. Teve uma parte
que eles fizeram em outubro, e depois eles, se eu não me engano, MEI não é minha praia, se eu não me engano, eles retificaram em dezembro, colocando atividade, porque tinha inclusive uma atividade que tinha sido colocada como impedida, que eles tornaram a colocar ela como... Voltaram a voltar atrás, entendeu? Então, por isso, frisando mesmo, porque sou chata mesmo, eu friso mesmo, da importância, porque você está lá, MEI, tu tem lá a sua atividade, sempre foi MEI, aí de repente, por algum motivo, o Estado, quando eu falo Estado, não é o Estado do Rio, é o Estado, né, o nosso governo, resolve que essa atividade não pode ser MEI, não cabe ser MEI. Depois de estudo, eles descobrem que é impossível que ele consiga ser MEI tendo aquela atividade. Então, se ele não tem um suporte para ficar controlando e ver, poxa, será que minha atividade vai continuar para o ano que vem? Será que eu não tenho que fazer um planejamento? Porque a entrada de mais atividades impedidas, ela não ocorre no ano corrente, e sim no ano anterior. E qual é o microempreendedor que está acompanhando esse processo? Não, Ele precisa de suporte, né? Ele é pequeno, mas precisa de suporte. E você estava falando aí sobre as novas regras, né, do imposto de renda, referente ao ano desse ano, né? E muita dúvida em relação ao microempreendedor individual, em relação à época do imposto de renda, é se ele precisa fazer ou não. Além da declaração da empresa, né? Que é o DAS nesse MEI, que vai vencer final de maio, e a multa é R$50 se não apresentar dentro do prazo, ele talvez ou não esteja obrigado a fazer o seu imposto de renda pessoa física, né? Ontem passou que acima de R$30.888 de rendimento tributável... 33.888. 33.888, né? Está obrigado a fazer um imposto de renda. Pois é. O que acontece também é que muitas das vezes ele não sabe nem apurar o lucro para colocar o ganho, né, na declaração dele da pessoa física. Verdade. Então, isso existe muito. E aí o que faz? Faz a declaração da pessoa física de qualquer maneira e faz a declaração do MEI também, desse mês, como a declaração do CIMEI de imposto de renda, também de qualquer maneira. E aí acaba tendo problemas com a Receita Federal. Normalmente não tem contador, né? Então, eles acabam entrando numa alíquota de presunção que o governo, né, estabeleceu. Se ele não faz contabilidade, ele pode aproveitar uma parte do que ele recebeu como renda isenta, mas a outra parte é tributável. Sim. E aí, normalmente, ele não sabe disso. Ele declara lá o limite, 81.000, né? Vamos dizer lá, o comércio, ele é comércio, vamos dizer que a despesa dele seja aí uns 8.000, né? Aí, quer dizer, esses 72.000 que sobrou, ele é rendimento tributável e rendimento isento. Né? Tá ali junto. Só que como separar esse rendimento isento do tributável, né? Quando ele tem essa atividade de comércio, foi estabelecido que ele pode apurar 8% sobre o total do faturamento, sobre o total de faturamento, direto, não é isso? Então, vamos dizer que ele tem o faturamento lá de 80.000, 8.000 de despesa, deu 72.000, e aplicou os 8% em cima de 80.000, dá 6.400. Esses 6.400 é rendimento isento. Então, em cima desses 72, ele já sabe que 6.400 é rendimento isento. O que sobra, 65.400, aí sim, né? Vai ser rendimento tributável. Outro ponto, o que o MEI pode lançar como despesa? O que ele exatamente pode? Por exemplo, se o endereço dele, né, empresarial está na residência dele, como ele vai fazer com a conta de luz? Ele pode lançar
como despesa? Sim, ele pode estar utilizando como despesa. O telefone, normalmente o pessoal tem um telefone para contato, a maioria trabalha em casa, não importa, não é isso? Entregas, fazendo entregas, essas coisas. Luz, água. Os insumos, né? Que Quando não tem locação, porque quando é locação você consegue aproveitar tudo, né? Mas quando não tem, aí 1/3 desse valor, pelo menos, você pode aproveitar para despesa. E tem os insumos, né? Dependendo da atividade, tem os insumos, né? Sim, sim. Aí você tem a compra de mercadorias ali, que você utilizou ou para prestar o serviço ou para a revenda, né? Então, tudo isso entra na soma da despesa. Quando o MEI é prestador de serviço, ele ainda tem um leque maior de considerado, né, o isento, porque aí seria 32%, né, 16%, dependendo da situação, né? Porque a presunção do serviço... A presunção do serviço é 32%, né? E quem lida com transporte é 16%, né? O comércio é 8%. Eu sei, assim, de ler, assim, ao passando, né? Mas não sou. Agora, como fazer se ele passa o faturamento de 81? Porque o que acontece? A gente sabe de casos de MEIs que compram, às vezes, tipo 500 mil reais no ano e fazem nota fiscal de 70 mil. E isso a gente já sabe que a Cefaz, né, já está pegando esses casos, né? Então, o que fazer, por exemplo, quando você ultrapassa faturamentos de 81 mil reais? Porque aí tem aquela alíquota de 20%, aquele percentual de 20%. O microempreendedor individual, ele não é orientado realmente nessa parte. Essa parte realmente ele precisa de um contador para estar ali, pelo menos é que eu falo, né, uma vez por ano, para poder verificar essa parte. O faturamento, ok, até 6.750 mês, mas as compras seria até 80% desse valor de faturamento, e não como, né, o MEI, por não ter orientação, ele acaba extrapolando. Sim. Ele tem limite para o faturamento, mas o resto ele não tem limite, mas tem. Ele pode ser desenquadrado, porque ele está comprando mais de 80%. Mas acontece sim. Agora, em relação ao faturamento, quando ele ultrapassa aos 81 mil, até 20%, né, até 20% desse valor, ele vai concluir como MEI naquele ano, até dezembro, e em janeiro ele vai pagar um resíduo, que é a diferença, de acordo com, se ele for comércio 8%, se for serviço 32% e tal, o resíduo ali é como se MEI não fosse. Então pode ser 4%, que é comércio, serviço é 6%, né? Então, eu acabei falando presunção aqui. Então ele paga aquela diferença, mas já tem que fazer a transformação, porque ele já desenquadrou. Então tem que fazer a transformação, e essa transformação ela é feita na junta comercial, fazendo o registro do contrato, porque ele não é mais CCMEI, não é contrato de MEI, agora ele vai ser simples, ter um contrato, né, de requerimento de empresário. Entendeu? E é uma coisa que às vezes as pessoas fazem a confusão. Muita gente fala assim, poxa, ultrapassei, mas foi só 20%. Sim, o que te permite ficar até o final, até dezembro, para depois em janeiro fazer. E isso não consegue, muitas das vezes ele não consegue entender, ele acha que como só foi 20%, que ele vai poder continuar a ser MEI. Não, seguinte, não. Só, pois é. Na verdade, ele vai continuar até dezembro, mas em janeiro ele já tem que pagar o resíduo e se transformar lá, porque ele deixou de ter o contrato de CCMEI, agora ele vai ter um contrato de empresário individual, e ele, se quiser, pode até virar uma limitada de pessoal, tá? Se ele quiser ter lá uma empresa, ele até já pode colocar direto, que não podia, né? Agora já pode. Outra coisa que acontece muito é que quando ele verifica que ele está comprando muita coisa no nome da pessoa jurídica do MEI,
ele vai e passa a comprar na pessoa física, né? E aí vende na jurídica, né? Isso também é uma confusão que fazem muito, né? Realmente esse descontrole a pessoa acaba não percebendo o lucro, acaba que a pessoa tem prejuízo, se enrola e aí que fica com a empresa aberta sem condição de manter, né? Na realidade, em sua grande maioria, as pessoas não se preparam para ser o empresário. Há poucos dias atrás, eu estava num quiosque no Norte Shopping, vendo um assunto de um óculos e tudo mais. Aí a menina já me conhece, tudo bem. Ela falou: você podia ajudar um amigo aqui? Aí eu falei: depende, não sei, posso. Se eu puder, eu ajudo. Se eu não puder, não sei. Aí ele falou assim: não, é que eu sou MEI. Aí eu falei: olha, entendo muito pouco de MEI. Posso te dar alguns contatos, mas vamos lá, de repente eu posso te ajudar. E era o grande problema dele, era esse. Ele já tinha emitido até, sei lá, acho que 15 de fevereiro agora, ele já tinha emitido mais de 100 mil reais em nota. Eu falei: você já não é mais MEI. Já está. Parabéns, você é uma empresa e tanto. Eu falei para ele: você não é mais MEI. Se você já tinha ideia que você, com a sua expertise, né, você você já concebia que você ia ter um faturamento mensal de 10, 12 mil, de 20, de 30, então você nunca deveria, você mesmo, ter se inscrito no MEI. Você deveria ter, de novo eu falo, procurado um profissional de contabilidade e colocado para ele: olha, eu quero abrir um negócio. Tá, você tem ideia, que é a primeira pergunta que a gente faz, você tem ideia de qual é o tipo de negócio que você quer? Eu sou profissional de fotografia, eu sou fotógrafo. Você tem já algum cliente? Você já tem ideia se você vai ter algum faturamento? Às vezes sim. O contrato já é fechado, né? Já é fixo, né? Sim, eu vou trabalhar na empresa tal e... inicialmente eles vão me pagar 8, 9 mil por mês. Aí o contador já ia te dizer: então você não pode ser MEI. Porque para que perder tempo se inscrevendo para MEI se você todo mês vai ter que dar nota lá para o seu cliente e daqui a pouco você estourou. Então já teriam te orientado qual o melhor tipo de negócio, qual a melhor tributação. Então, tá aí, até no pequeno. E muitas das vezes tem muitas informações gratuitas, né? Você abre o site do Senac, você abre o site do Sebrae, você abre de vários, até dos nossos sindicatos, que muita informação gratuita. E como você falou, o MEI, ele tem um benefício fiscal que não perdeu o valor, né, pelo tempo. Não. Quando você abre, você vai ser MEI, o que acontece? O profissional contábil abre de forma gratuita o seu negócio, faz a sua primeira declaração. Isso é gratuito. O que ele vai te cobrar? Que pelo certo, né, que você tem que fazer, é manter sua escrita, né? Manter sua escrita, que é uma coisa necessária, né? E se você tiver, que você pode ter um funcionário, manter esse funcionário regular, né? Fazendo o e-social dele, fazendo tudo que tem que fazer. Então, quer dizer, são coisas, você vê, o rapaz começou, né? Começou em dezembro de 2024 e já estava em fevereiro, já estourado o MEI. Isso é que acontece. Na verdade, o microempreendedor, ele, vamos dizer assim, tem os seus benefícios, né? Quer dizer, ele dá um auxílio doença, se a pessoa precisar, não é isso? Você pode ter algum tipo de... pode ter uma maquininha de cartão, né? Você pode abrir a sua conta, ter algum financiamento e tal. Mas... em relação à aposentadoria, existem vamos dizer assim, dois lados, né? Tem a aposentadoria por idade e tem a aposentadoria por tempo de contribuição. Na verdade, o MEI, quando você, vamos dizer que você esteja lá tenha 20 anos de carteira assinada,
Quando você vai para o MEI, é outro tipo de aposentadoria, é por idade, não vai somar aquele período. A não ser que você recolha a diferença por fora no carnê. Por que isso? Porque no MEI você está pagando apenas 5% do salário mínimo vigente. Ou seja, se você quer manter o que você pagava nesses 20 anos, regime CLT, você tem que pagar o carnê por fora. A diferença dos 15% para você poder manter, ou outro tipo de benefício. Que foi uma informação inicialmente que a própria Previdência Social passava, não a Previdência, mas os servidores passavam de forma errada. Sim. Cansei de pegar pessoas, eu só posso pagar o INSS que está ali. Não, você pode pagar o complementar. A funcionária me disse que não vai somar na aposentadoria, vai. Aí eu provava para ela, olha, exemplo, meu cunhado mesmo, exemplo. Ele é MEI, trabalhou muitos anos, né? No primeiro foi Marinha, depois foi para outro emprego, trabalhou muitos anos. Quando ele resolveu ser MEI, eu falei, então vamos fazer a GPS complementar, e sempre fazendo. Aí um dia ele foi, o pessoal do INSS falou para ele, para que você está pagando isso aqui? Você não vai se aposentar usando isso aqui não. Aí um amigo nosso, advogado, falou assim, onde que está isso na lei? Então, o próprio servidor, talvez por falta de conhecimento, lá no início, passava a informação errada, né? Então, o MEI acreditava que ele só podia pagar, aquele valor ali dentro, que ele não podia pagar outro. Então, assim, são informações que ele teria... Tem que fazer conta, tem que fazer simulação, porque depende muito do período que você tem, porque a aposentadoria por idade é 15 anos. Então, você tem que fazer uma conta para ver se vai valer a pena. A gente vai precisar agora dar um intervalo para beber uma aguinha, tá bom? Vamos abrir. Vamos deixar o vereador entrar. Vamos deixar ele entrar. Entra, você tá ali. Vem aprender um pouquinho sobre MEI. Vem. Só assim. Vem, querido vereador. Esse é o vereador Vitor Hugo. Ele é o programa dele é logo após o nosso. Então, essa é Cristiane Guion. E a expertise dela é MEI. Não é só essa expertise dela, mas ela é convidada para isso. Então, vamos aproveitar aí. O vereador é bom, porque aí ele fica escutando sobre o MEI também um pouquinho. Já dá para mandar projeto. Você vai mandar projeto para gente? Se a gente pedir? Opa! Bom, um dos pontos assim que eu acho que a gente estava conversando agora no intervalo e chegamos à conclusão que o MEI é um tema tão vasto, que a Cris tem que voltar, gente. Tem que voltar para poder continuar, entendeu? Porque como o nosso espaço aqui é de 1 hora, então ficou muito curto para ela falar tudo que tem que falar de MEI. Então, voltando, né? Cris, só quero complementar o assunto que a gente estava falando antes, sobre a parte do INSS, aposentadoria. Sim. Como é que fica o salário maternidade no MEI, quando você tem inscrição do MEI? Então, a empresa que tem funcionário, ela vai fazer o registro. Eu digo o próprio empresário. Não, tem direito também, né? Como se fosse um funcionário registrado, tá?
vai fazer o cadastro no INSS, vai apresentar lá aquela e vai ter normalmente, tá? Esses 180 dias de licença lá, maternidade, pode ser estendido aí também, um mês depende do médico, depende também do INSS, né, liberar ou não, mas tem direito também, é um benefício importante. Só tem que informar, né, se eu não me engano, né, lá no MEI você tem que marcar que está afastado, né, lá tem alguma coisa, né? Sim, tem um envio lá do E-Social, lá do MEI, que você tem que colocar essa informação de afastamento, de início de afastamento por auxílio maternidade, correto. Outra coisa importante, a gente podia falar sobre as obrigações, né, do MEI. Quais são as obrigações, as declarações? Quem opta por ser um empresário, né, um empreendedor individual, ele tem poucas burocracias, né? Uma delas é que ele presta declaração uma vez por ano. Uma empresa do Simples Nacional é mensal e não é uma, são várias. Então, o MEI, ele apresenta uma única declaração uma vez por ano. Até o final de maio tem que apresentar. Já está liberado dentro do aplicativo. Você entra lá normalmente eu entro no ECAC e faço tudo por ali. Lá tem o ambiente do Simples Nacional, tem a parte do MEI e aí eu faço tudo por ali, até desenquadramento, enquadramento, opção do Simples, vejo situação fiscal, vejo se tem algum parcelamento para fazer em relação à dívida ativa ou não, se ainda não foi para a dívida ativa. Então, eu já ali faço tudo, né? Porque agora você entra no portal do empreendedor e ele te encaminha para o ECAC, ele está assim. Então, você eu acabo entrando agora direto no ECAC, fazendo tudo por lá. Não entro mais no portal, porque ele já direciona agora para o ECAC. Agora, se esse MEI tem empregado, ele tem que entrar no E-Social, gerar todo aquele movimento do empregado. Porque mensalmente a gente tira o extrato e a guia onde ele vai recolher o FGTS e o INSS desse funcionário. Sim. Então é ali que você vai informar se teve algum acidente, se entrou em benefício de maternidade ou auxílio doença, então tem que ser comunicado realmente o afastamento. Outra coisa que seria importante, já que o nosso tempo está quase acabando, falar sobre aquilo que nós estávamos conversando sobre o intervalo, as orientações erradas que são passadas, né, muitas das vezes, para a pessoa abrir um MEI para poder ter um plano de saúde mais em conta. Né? Falar dos riscos que corre, falar do monitoramento que a Receita Federal está fazendo disso. Isso é muito complicado, porque você vê que o contribuinte, às vezes, é uma pessoa que não tem, né, uma orientação. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele vai mais pelo benefício, por pagar menos. Exatamente. E aí, normalmente, é o plano que dá a dica. Abre aí e tal, vem cá fazer mais barato, né? Então, realmente, o microempreendedor hoje em dia está desvinculado, né, do objetivo principal, né, que seria atender o pessoal aí que trabalho doméstico, né, que seria aquela coisa assim mais humilde, mais pequena mesmo, está sendo voltado para outras coisas que realmente por benefício, né, de valores, está sendo distorcida a ideia do microempreendedor. Pois é, e assim como a gente está falando, super mal orientado, porque as pessoas abrem o MEI para fazer o plano de saúde e não faturam. Ainda coloca faturamento zero. Exatamente. E a pessoa pagando o plano de saúde. Exatamente. Dentro do MEI, né? Eu quero deixar claro aqui que quem pensa que a Receita Federal não está de olho nos MEIs, principalmente nesses casos, e a Cefaz também, tá, está enganado. Eles estão de olho. E futuramente, que não vai chegar a muito longe, esses MEIs vão ser todos chamados. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui, que o microempreendedor deve observar em relação à declaração,
porque existem 2 campos no DASN-CIMEI para colocar a informação. Quando você é comércio e indústria, você vai colocar o total do faturamento ali. Se você é serviço, você vai colocar o total de faturamento ali. E tem a coluna lá que você vai informar se teve funcionário ou não. A pessoa não sabe e coloca, tem uma atividade de serviço e preenche o campo errado, coloca comércio e indústria. Isso pode desclassificar o MEI, porque ele está colocando uma atividade que não é a dele. Não é isso? É isso. Então, realmente, é uma coisa que tem que ser observada, porque está acontecendo isso. É isso, gente. Infelizmente, eu acho que eu tinha nosso tempo. Pra falar mesmo. Sim. Não, pois é. Na próxima você vai falar sobre a baixa. Sobre a baixa, você vai falar Vamos ver também. Se a gente consegue mostrar na prática. Isso. Né? Tete a tete, onde entra, como preenche. Exatamente. Vai ser muito legal. Vai Me ser. chama. Vai ser. Com certeza. Já está convidada. A gente só vai colocar na agenda. A gente vai ver na agenda e vai colocar. Ótimo. Entendeu? Porque é essa a finalidade do nosso programa. É trazer a informação e a informação correta. Acabar com esse negócio. Às vezes você recebe pessoas que você fica numa situação assim bem ruim, né? Você fica bem ruim porque você tem que dizer para a pessoa, olha, isso aqui vai te causar esse dano, e você vê que a pessoa vive daquele negócio, é uma renda pequena, entendeu? Mas super importante para a família dela. Aí dizer para ela, olha, além de ter perdido o MEI, você corre o risco de sofrer essa penalidade, você corre o risco, às vezes, até mesmo de ser enquadrada como até sonegador. Né? Que você sabe que para uma pessoa chegar a sonegador é um pouco complicado no nosso país, é difícil, mas não é impossível. Então... Eu estou rindo aqui que eu estou lembrando, né, de uma história que eu ouvi sobre um cliente que chegou lá e falou assim, nossa, eu virei administrador. Porque agora eu estou administrando o MEI da minha esposa, da minha filha, da minha sogra, do meu sogro. Se todo mundo da sua família é MEI, mas fazem atividades diferentes. Não, todo mundo faz a mesma atividade. Eu falei, você está dividindo isso muito bem. Ela disse assim, não, porque tem que controlar para não passar e tal. Você já pensou em fazer uma simulação, vocês todos juntos? Quem sabe uma empresa maior, você vai ter bem mais crédito, até em relação a comprar, você vai ter mais benefício. Vamos pensar nisso? Aí ele ficou de voltar para pensar nisso. Não pode pensar pequeno, né? Claro. Bom, infelizmente, temos que ir. Entendeu? Tudo bem. Temos que encerrar o programa. Agradecemos aí a sua participação, agradecemos aí ao pessoal que está nos ouvindo e acompanhando. Entendeu? Bela, quer falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer a rádio, agradecer o pessoal da rádio, e gostaria de dizer que você, contador, que tenha dúvidas, por favor, nos procure, não fique encabulado ou sozinho com aquela dúvida. Procure-nos, que nós vamos tentar ajudá-los. É esse o nosso intuito. Para isso que eu e Dinoan estamos aqui, né? Tentamos fazendo o melhor, tá? Um abraço a todos e até quinta-feira que vem. Tchau. Você acabou de ouvir pela Rádio Tropical Web Brasil o programa Resenha Contábil com Bela Balaciano e Dinoan Souza. Um programa que esclarece as suas dúvidas sobre o mundo da contabilidade.